Mas sempre assim nunca me vi. Aí direto assim, atrás do queijinho, olha o queijinho de bode aqui. Porque esse negócio eu quero. Olha a piadinha do Dudu. A piadinha do Dudu. Sim, Dudu. Foi Manuel Batista. Botou na cabeça. Era. É isso mesmo. Era nosso avô. Nosso avô. Não, eita. Que foi intendente também, que foi vereador, né? Foi. Os dois avós foram Esse é vereadores. verdade. Meu avô tinha uma casa ali, ali Dionísio, onde era rancho, você chamava. Aí, Valtinho chegou lá e disse, vovô, me dá aí 500 reais. Mas para que você quer, meu filho? Para comprar um doce. Aí ele foi lá, tirou. Aí me deu de volta. Você, além de pedir para você, ainda pede para o outro? Não tem não. Né? Claro, né? Revolução Francesa. E teve um período em 1792, que um período de muito terror lá na França, e que separou totalmente a igreja do Estado. Mas não só houve a separação, como hoje existe no Brasil, mas houve a perseguição à igreja, a expulsão dos padres, fechou-se toda, que a igreja era responsável por toda a assistência social da França, fechou-se tudo, matou-se muitos padres e muitas pessoas. E aí, algum tempo depois, quando restabeleceu a monarquia, aí surgiu a necessidade, né, da Igreja Católica voltar a ocupar aquele espaço, que naquele momento já era ocupado pelo Estado. Mas não, o Estado não, interessante, o Estado rompeu, mas não tinha estrutura de atender o que a igreja atendia. Né? Foi uma ruptura abrupta, né? Acabou criando uma dificuldade. Então, ela me fez subir numa mesa e eu recitei a seguinte poesia, que eu acho parecidíssima até com a minha vida. Eu sou muito comunicativa, eu sou alegre, sou uma pessoa feliz. Pisciana, né? Você é de peixe? Com certeza. Então a poesia intitula-se Alegria Cristã. Quero viver alegre, sempre rindo. Fazer da minha vida um sonho lindo, transformando em poemas de alegria o sofrimento e a dor de cada dia. Quero orar para o céu sempre contente, realizando na terra recentemente o grande apostolado do sorriso. Quero fazer do mundo um paraíso e da minha alma um relicário santo, onde o mestre a sorrir cheio de encanto sempre esteja comigo. Quero tornar uma árvore tão boa que as minhas sombras possam ter abrigo, os que andam sem lar, sem rumo, à toa. Quero lhes dar um coração amigo de Jesus, que consola e que perdoa. Quero fazer sorrindo tudo isso. E peço humildemente aos pés de Cristo, dá-me força, Senhor, para vencer. Fazer de mim um instrumento vosso, porque sem vós eu nada posso de mim mesma fazer. Sem vós eu serei sempre uma árvore morta, que não dá sombra, que a ninguém conforta. Serei nada, Senhor. Dá-me, portanto, a sede definida do vosso coração, da vossa vida, para tudo fazer por vosso amor. Ei, Maria, fica aí para ele filmar. Eu quero também fazer uma observação. Porque viu, Lucinha? Lucinha, veja bem, então, Maurinha, quando a gente fez uma homenagem na própria academia a doutor Humberto Freire e a Tiago Carvalho, Maura fez a saudação ao Dr. Humberto e estavam presentes muitos filhos dele. Tem aí, tá no YouTube, saudação a Dr. Humberto. E Maura contou toda a história do Humberto, o que ele fez de benefício para o Euclides da Cunha, né? A história dele junto com o nosso educandário, nosso professor. Então, hoje, Maura me trouxe também essa lembrança da sua saudação a Dr. Humberto e hoje também relembrando nossa professora Antonieta Xavier Siqueira Sete. Palmas para Maura. Olha, Maura, e também, Maura, e também dizer aqui no vídeo que vai para o mundo todo, que hoje com a internet você pode amanhã estar no Japão, e dizer que a Helena sempre disse que você tem o narizinho mais bonito do Euclides da Cunha. Valeu, bravo. Esquina. As esquinas agora estão sem alma, nem mais o amor as dobram. Nelas, os desencontros se encontram em meio às desilusões, em confronto com as grandes emoções. Das esquinas, nem mais um sorriso, só mágoas a rolarem pelas calçadas e por tantas e tantas madrugadas. E apesar dos contratempos, elas tudo veem, tudo ouvem, mas nada falam pelos dias que por elas passam. Bravo! Muito bem. Tanto que os 20 anos da UNEB eu
fui novamente convidado. Né? E nessa trajetória, deixa eu ver se eu tenho... São fotos, Duda, são fotos. É do sertão. Do sertão. Sim, meu filho, são fotos. São fotos. É bom comecei a tirar, né? saber, né, Duda? Padre Sabino daqui, o primeiro prefeito. O primeiro padre, olha a minha cabeça. Primeiro padre, Padre Sabino. Primeiro padre de Estava Cuba. enterrado na igreja velha, não foi Exatamente, foi enterrado. Tinha o túmulo dele, exatamente. da pedra, Exatamente. Padre Sabino. Exato. Se lembra, Maria? Sim, sim, eu me lembro. Por não Você se ter, lembra? Lembro. viu? Tinha um túmulo, a pedra. Filho do Padre Sabino, por não ter se com medo de Lampião. O medo foi todo Lampião que ele se mudou para lá. Os dois primeiros filhos nasceram aqui, mas com a mudança lá para lá. Eu vou dizer Como é o nome, João? Benevides Moreira, pai de filhos euclidenses e tucanenses, porque ele teve lá, nasceram os filhos lá também. Tio da professora Luti e de Dona Iaiá do Correio. Esse Benevides Moreira. Beleza. Filho do professor Moreira de Massacará, que inclusive ele foi nomeado em Uauá, mas aí ele queria ficar perto da terra, aí mudaram ele para Massacará. Do Conselho Municipal, hoje Câmara de Vereadores, João Álvaro de Souza, pai de Apromiano Álvaro de Campo. Olha. Olha aí, olha Aí, ó. ali representado. Que bonito. Veja bem, olha, Apromiano Álvaro de Campo, natural do antigo Bom Conselho, hoje Cícero Dantas, e membros do Conselho, os senhores Zacarias Dantas do Nascimento, descendente do Dantas Pereira do Bom Jardim, Raimundo da Silva Dantas, tio dos irmãos Ioiô Dantas e Zé Dantas, avô de Floranice, inimigo declarado do povo conselheirista de Canudos, Pedro Francisco da Silva Guimarães. Quem é esse cara? Descendente dos Pereira Guimarães de Campo Formoso e dos Mendes da Silva do Caimbé. Felisberto de Marcelo. Não, deixa ele iniciar. Luiz Gonzaga, viu? Sim. Não há gente não Luar como este do sertão. Não há gente não luar como este do sertão. Filma de. Que saudade do luar da minha terra, lá na serra brejando, foi a seca este luar da cidade é tão escura, não tem aquela saudade do luar Do sertão. Não há gente não luar como este do sertão. Lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, prateando a solidão. E a gente pega na Viola que ponteia. a canção da lua cheia, nós nasceu o coração. Não há gente não Luar como este do Quem das partes? A mais bela nesse mundo não existe, e que eu vi um garoto triste no sertão faz lua. Parece até que a alma da lua é que descansa, escondida na garganta, deste cara a soluçar. Oh, beleza. Não há gente não luar. Cante Diri também. Estou lhe gravando. Sertão. Não há gente não luar como este do Sertão. Viva Dudu! Vá. Como você falou em maçonaria, me lembrei agora de que é o seguinte, muita gente fala da maçonaria porque não tem conhecimento do que é maçonaria. Mas para que vocês tenham um pouquinho de noção do que é maçonaria, você lembra muito bem do nosso padre, professor Pedro Monteiro Campos. Sim, sim. Ele, padre, um dos homens que eu acho mais inteligente que eu conheci. Quando ele largou a batina,
eu acho que logo casou, né? E a primeira coisa que ele fez foi ingressar na maçonaria. Por quê? Olha, Porque ele tinha conhecimentos do que era a maçonaria. Ele lia muito. Ele já ingressou na maçonaria, nos dando aula da maçonaria, o que é a maçonaria. Então eu faço essa observação para que vocês entendam, porque muita gente fala mal da maçonaria. Maçonaria não tem nada a ver com religião, é uma instituição filantrópica e lá a maçonaria aceita qualquer um, inclusive eu me lembro muito bem de que nós tivemos um orador na nossa loja que era o professor Silas, ele era pastor de uma igreja evangélica. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É preciso que, eu acho que não só na maçonaria, mas tudo aquilo que muitas vezes a gente vai fazer uma crítica, primeiro tem que ter conhecimento daquilo que está falando. Então eu dou esse exemplo do nosso saudoso Padre Pedro. irmão nosso, Padre Pedro, porque ele entrou na maçonaria já com conhecimentos de causa. Então é só para que vocês tenham realmente uma noção de que maçonaria não é esse bicho de 7 cabeças que se fala tanto. Então, muitas vezes a gente vê os padres, nós temos aqui inclusive padres, que detestam a maçonaria, falam mal da maçonaria, mas é porque eles não se aprofundaram, não tiveram a preocupação de saber o que é maçonaria. Então eu agradeço muito bem. essa oportunidade, atendendo às suas determinações, de falar um pouquinho sobre a maçonaria. Mas na verdade eu vim mais aqui para ouvir, principalmente ouvir do nosso historiador. Obrigado, meu filho. Dionísio Nóbrega. E eu até Não vou dormir hoje, não. Não, fique sentado. eu até já aproveito aqui essa oportunidade, porque existe uma certa dúvida, e ninguém melhor do que você para tirar essa dúvida, de que quando foi que os prefeitos começaram a ser eleitos pelo voto do povo. Porque o que nós sabemos, inclusive você enfatizou muito aí, eram primeiro intendentes, né? Mas de quando realmente os prefeitos foram eleitos através do voto do povo. E A obrigado partir pela da oportunidade. Constituição de 1934, o primeiro prefeito eleito de Euclides da Cunha foi José Camerino de Abreu. Não. Bezerra Pedro Felipe. Ah, sim. Não foi Bezerra. Joaquim Menino. Joaquim Menino. Joaquim Santana Joaquim Santana Menino foi o primeiro prefeito eleito. Foi. Porque foi Pelo voto direto. Voto popular. É, Mas foi que ano foi? voto popular. 1900, olha, veja bem, a família Lima diz 1934, dizem 34. Dudu, você está aí toda de branco, né? E branco também significa que você está de branco para ainda ser mais claro no que vai dizer. Mas nós soubemos que você esteve aí num país, num tal lugar chamado Budapeste, que é um nome horroroso, né? Budapeste. E você se perdeu lá num shopping e apareceu lá um anjo. Como foi isso, Dudu? Isso é importante. Peraí, Não fala. foi no shopping que eu me perdi. Sim. Assim, nós estávamos em um congresso em Budapeste, através do movimento Chocolates, que eu viajava assim, né? Aí, pronto, quando nós íamos saindo para pegar, saindo do metrô, foi para pegar o ônibus, aí um casal ia chegando assim, e disse assim, Chiara era fundador do movimento. Quando chamou Chiara, eu digo, é alguém do movimento. Aí, voltei, e aí estava o pessoal, Eurides, Naí, a turma toda andando, né? Aí, para perguntar onde era, qual era o metrô que pegava para ir para o congresso no outro dia. Aí eu fui me explicar e tal. Enquanto isso, quando eu saí, não tinha mais ninguém. Eu digo, eita, meu Deus, e agora? Olhar para o lugar, olhar todo, nada. Aí um shopping assim enorme,
Aí eu fui assim na porta do shopping, eu digo, mas aqui se eu entrar, eu vou me perder. E não posso falar nada que ninguém vai entender o que é. Fiquei assim, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí fiquei assim angustiada, né? Tinha vontade de chorar, um guarda bem alto assim na porta. Eu disse, eu perdi, aí virei o crachá, perdi o pessoal do ônibus. Ele chegou, olhou para mim, isso me dá vontade de chorar. Pode chorar. Eles falamos a mesma língua. Aí Aí cheguei mesmo, eu disse, então, aí ele disse, vamos, eu vou lhe mostrar onde é o ônibus que você vai pegar para o hotel. Quando eu olhei, rapaz, que andei assim um pouco, eu já, meu Deus, que coisa, avistei Eurice, uma toda, todo no céu. Eu disse, graças a Deus. Aí, meu sonho é aquele, quando eu olhei assim, não tinha mais ninguém. Eu ia dizer, aquele pessoal que eu estou procurando. Aí levei Eurice, aí já chorando, não sei o quê. Aí eu cheguei, como foi que você nos encontrou? Eu já tinha andado muito. Aí, se não fosse aquele rapaz que vinha comigo, eu tinha me perdido. Que rapaz? Mas, minha filha, desde quando você vinha lá, você vinha só, assim, nós aqui agoniadas. Então, eu acho que foi Deus, que veio. Muito bem. Naquele foi Deus. Ele disse que Foi um milagre, foi um milagre. ia me levar para onde está o pessoal. Doutor Passo Filho tinha parentes em Tucano, principalmente na Taboa e Muriti, dos Alvos do Passo. Um irmão seu, mais novo, doutor Américo Carvalho do Passo, viveu os últimos dias de vida na fazenda Bendó, do antigo município de Pombal, ao lado da esposa, um Belinho na cena da Gama Passo, ou simplesmente Belinha do Bendó. Essa mulher foi tão importante que entrou na história de Canudos como doadora de cumieira e outras peças de madeira para a Igreja Nova de Canudos, da época de Antônio Conselheiro. Doutor Passinho era, pelo lado materno, sobrinho do coronel Zé Américo Camelo de Souza Velho, nosso Zé Américo daqui. Portanto, Zé Américo, que foi inclusive prefeito, que na época chamava intendente. Portanto, primo carnal do coronel Potânio, que será intendente de Cumbe em 2 mandatos. Quem é esse coronel Potânio, aqui eu estou me referindo, é o sogro de Ioiô da Professora. É o pai da esposa do Ioiô da Professora. Há uma possibilidade real de parentesco entre o doutor Passo Filho e o Major Antonino. As mães de ambos desfrutam dos mesmos sobrenomes Caetano de Moraes. A do Major Antonino chamava-se Antônio e a do outro de doutor Passo Filho Maria, sendo que a primeira teria idade de ser até mãe desta outra. Um avô materno do doutor Passinho atendia pelo nome de Américo Camelo de Souza. Você viu como é agora. Vamos lá, vamos ao que mais interessa aqui na frente. O projeto de emancipação de Cumbe correu na Câmara, ocorreu, mas tem gente que discorreu, na Câmara dos Deputados, sob o número 477. E sua primeira discussão se deu a 9 de julho de 1897. Estava Canudos em guerra, que já pertencia à freguesia de Cumbe, Canudos. Canudos pertenceu à freguesia de Massacará, quando Cumbe pertencia à freguesia de Massacará, mas inverteu. Massacará passou a ser freguesia de Cumbe. Portanto, Canudos ficou pertencendo à freguesia de Cumbe. Entendeu? E ambos todos eram pertencentes a Monte Santo. Na Câmara, o doutor Francisco Carvalho do Passo, filho, declarou que lamentava o esquecimento a que Cumbe foi submetido, visto não conhecer. Eu vou passar para você. Você já tá, número 5, né? Assim. Já tá rodando. Mais para trás assim que eu vou contar. Eu vou só contar um pouco da história, né? Como foi isso? Eu estava saindo de uma missa de domingo lá em Conquista, né? Eu já contei aqui alguns que já ouviram, mas é bom sempre lembrar que eu também quero registrar para divulgar. Eu saí da igreja, meu primeiro cachê cantando eu ganhei na igreja de Conquista, ganhei 500 contos, que era dinheiro pra caramba, porque eu cantei Maria de Schubert, né? E eu sempre ia para a igreja, ou cantar, ou fiz parte do grupo católico. Depois estudei a reencarnação e virei um católico reencarnação. Dizem que a igreja não concorda, mas é a minha pesquisa. E aí as pessoas saíram da igreja e não davam esmola, o rapaz estava sentado na porta da igreja. Todo mundo com roupinha nova, roupinha domingueira chamada, né? Vestidinho bonitinho, camisa. Mas o pobrezinho pedia esmola, o pessoal saía da igreja, era incapaz de fazer uma caridade.
Aí eu queria dizer, isso não é riqueza, quem as pessoas ricas e conquistam muito gado, muita pecuária. Eu digo, mas isso não é ser rico, riqueza é outra coisa. E procurei uma palavra bonita que fosse da riqueza, e encontrei a palavra divícia, que é uma palavra de origem latina e quer dizer riqueza. Aí eu falei que divícia, riqueza, é ajudar o pobre, como fazia São Vicente, e é um gesto solidário, de compaixão, de caridade, não é? Que as pessoas precisam ajudar quando puderem. Aí divícia, que quer dizer riqueza, eu falei, divícia é pensar na pobreza do mendigo, lembrando que é triste aquele seu castigo, o de só pedir, sem jamais poder retribuir. É chorar, sabendo que nem lágrimas ele tem, pois a fome que o consome obriga-o a ser triste, sem choro, sem lágrimas, sem ninguém. É crer-se rico e ajudá-lo agora, não o deixando repetir tanto o que pediu ontem e que ainda hoje implora, sendo-lhe humano, caridoso, companheiro, e sem nem perceber o que está fazendo, dar-lhe um pouco do dinheiro. Escute, amigo, pessoal muito rico, né, conquista, todo cheio de granfina. Se acaso você pensou que é rico, mas nunca teve tempo de auxiliar àquela criatura seminua em plena rua, você não é rico, você é quase nada, uma vez que nunca teve filantropia, nunca criou grande alegria, nem tampouco viu nesta sua cidade, que não era minha, né? Quando alguém lhe pediu um pouco de caridade, aquele pedaço humano que vê tantos e sem ninguém a seu lado, só uma coisa pode dar: inspiração para estes tristes versos que, sem métrica, vão rolando por aí dispersos, tentando humanos encontrar, levando o cruel sentido de um poema que todo e qualquer poeta jamais gostaria de criar. Valeu, Dudu, você também é Pecinha boa desse cara. é um grande cinematógrafo, né, Dudu? Você também é. Beleza? Dionísio, deixa eu pegar as minhas aqui pra ele. Dançaram bem, fecharam aí. É dançando e balançando a bunda. Caboclo lei. Tem que aprender. Bora, cadê? Outro ABC. Bora, Dionísio. O JG, o LL, o SSI. Nossa época. Aquele carro famoso. Peraí. Deixa eu passar pra cá. O LL, bora. Aquela nossa época. Que aquele carrão, aí dizia FNM. Sim. Aí dizia Fenemê. Aí ele sim. Fenemê que a gente dizia. Não? Fenemê, olha o carro retado, Fenemê. LL. Vou dizer, que carro é esse? FNM. Chama-se gay. Esse cara aqui. Eu conheço você de algum lugar. Todo dia. Sabe depois que foi vindo aqui? Eu não entendi um dia. Não teve o Manel Canário. Teve o Manel Canário? Ele inaugurou aqui, não entendi. Todo dia ele tinha uma roupa, ele tinha uma roupa, uma cor, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. A minha dança bem, viu, irmão? Dança bem. No ritmo certo.